Tem momentos em que você simplesmente não aguenta mais. Você olha ao redor e tudo está parado. Sua vida travou. Seus sonhos morreram. A alma grita, mas ninguém escuta. Mas há um detalhe que você não percebeu. Deus ainda está escrevendo a sua história. Isso aqui não é um ponto final. É só uma vírgula. E hoje Ele te trouxe aqui para virar a página. Porque aquilo que pareceu o fim era só o intervalo antes da virada. Você pensou que Deus te esqueceu. Mas foi no silêncio dele que Ele mais trabalhou por você. Às vezes, Deus cala, não porque desistiu, mas porque está te ensinando a confiar sem ver. A andar por fé, e não por vista. Você não perdeu tempo. Tudo que doeu, tudo que foi arrancado, foi apenas Deus limpando o terreno para algo maior que você ainda não vê. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas antes da promessa, vem o processo. E o processo dói. É no deserto que a fé é formada. É na caverna que o profeta é moldado. É no vale que Deus sussurra: ainda estou aqui. E você não está sozinho. A vírgula que você está vivendo hoje é a pausa antes da grande reviravolta. Você pensou que era o fim. Mas Deus diz: ainda não acabou. Estou apenas começando. Eu sou o autor da tua história. E ninguém pode encerrar um capítulo que eu ainda estou escrevendo. Você já se sentiu esquecido por Deus? Como se suas orações batessem no teto e voltassem? Como se o céu estivesse em silêncio enquanto sua alma grita por socorro? Você sorri por fora, mas por dentro está aos pedaços. Você conversa com todo mundo, mas ninguém enxerga o que você está vivendo. Carrega um peso que ninguém entende. Uma dor que você não consegue explicar. Uma angústia que nem mesmo o sono consegue aliviar. Mas escute isso: Deus viu. Viu cada lágrima que caiu no travesseiro. Viu quando você disse está tudo bem, mas não estava. Viu quando você pensou em desistir, mas ainda assim permaneceu. E sabe o que Ele fez? Não te abandonou. Pelo contrário, Ele te cercou como uma graça invisível. Te sustentou mesmo quando você achou que não estava mais de pé. Porque é exatamente nesses momentos, nos dias em que tudo parece perdido, que Deus prova que é Deus. Ele não precisa que tudo esteja bem para agir. Na verdade, Ele age exatamente quando tudo parece desabar. É no vale que Ele revela quem é o pastor. É na dor que Ele revela o consolo. É no silêncio que Ele constrói a fé. E talvez hoje você esteja aqui sem forças. Mas essa mensagem não chegou até você por acaso. Foi o próprio Deus quem te conduziu até aqui, para sussurrar ao seu coração cansado: filho, filha, eu ainda estou aqui. Você não foi esquecido. Você não está sozinho. E o que hoje parece confuso, amanhã será testemunho. Ele ainda está escrevendo o final da sua história. E quando Deus escreve, o fim sempre é de vitória. Você não está apenas cansado. Você está esgotado de acreditar e não ver nada mudar. Está lutando para continuar de pé, enquanto dentro de você tudo parece querer desabar. Você sorri por fora, mas por dentro está implorando por socorro. Ninguém vê. Ninguém entende. Ninguém te abraça como você precisa. Mas Deus vê. Ele não apenas observa, Ele sente a sua dor como se fosse dele. Ele entra nos lugares que ninguém mais entra. Nos quartos escuros da alma, onde nem você quer olhar, é ali que Ele está. E quando todos acham que você chegou ao fim, Deus chama esse lugar de recomeço. Você não está sendo ignorado. Você está sendo preparado. O silêncio dele não é ausência, é construção. É no deserto que Ele forma profetas. É na cova que Ele revela destinos. É na fornalha que Ele aparece com glória. Essa fase que te faz chorar hoje será a mesma que te fará levantar amanhã com autoridade. Deus não vai apenas te restaurar, Ele vai te elevar. Não para que os outros vejam, mas para que você se lembre que mesmo quando tudo parecia perdido, Ele ainda estava ali, sussurrando no silêncio: eu nunca te deixei. Não é o fim. É o ventre da promessa. E quando Deus te tirar daí, você não será mais o mesmo.
Você será alguém que carrega marcas, mas também carrega um chamado. Naquela noite, aquele homem não queria mais viver. Ele não queria atenção, não queria palavras bonitas, ele só queria um sinal de que Deus ainda o via. Que sua dor não era invisível. Que suas lágrimas não estavam sendo desperdiçadas no escuro. E quando ele disse, "Se ainda estás comigo, me dá um sinal", ele não esperava um milagre. Ele só queria saber se ainda era amado. Se Deus ainda o considerava filho, mesmo estando quebrado. E então a resposta veio. Não em forma de trovão. Não com luzes do céu. Mas em algo simples, um homem batendo a porta, guiado pelo Espírito. Um gesto que o mundo chamaria de coincidência. Mas quem tem fé, sabe, aquilo foi Deus dizendo em silêncio, "Eu nunca saí daqui." O abraço que ele recebeu naquela oração foi mais do que conforto. Foi restauração. Foi como se Deus usasse braços humanos para segurar um homem que já não aguentava mais em pé. Naquele instante, o céu desceu até o chão. Não com barulho, mas com presença. E o que era o fim virou o começo. O que era cinza começou a respirar cor outra vez. Sabe o que isso nos ensina? Que mesmo quando a esperança parece morta, Deus ainda está escrevendo. E Ele não escreve histórias pela metade. Quando tudo parecia sem sentido, Deus iniciou um novo parágrafo. E não era um parágrafo de explicações. Era um parágrafo de redenção. Porque Ele não precisa explicar, Ele só precisa agir. E quando Ele age, o impossível se dobra. O coração se refaz. E o que parecia perdido é achado no olhar daquele que nunca deixou de amar. Cada um deles, José, Davi, Jesus, passaram pelo vale da solidão, pelo silêncio, pela humilhação, mas nada disso foi o fim. Foi apenas o processo do céu para revelar a glória que viria depois. José, o sonhador, foi traído pelos próprios irmãos. Jogaram ele numa cova como se sua vida não valesse nada. Vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão, mas sabe o que os olhos humanos não viam? Deus estava escrevendo um destino de governo. Porque quando Deus quer levantar alguém, nem cova, nem corrente, nem calúnia impedem. Ele sai do fundo do poço direto para o trono, não por mérito, mas por propósito. Davi, o pequeno, o improvável. Ignorado até pelo pai quando Samuel foi ungir um rei. Esquecido nos campos, enquanto os irmãos desfilavam diante do profeta, mas o céu não esquece ninguém. O que os homens desprezam, Deus escolhe para surpreender. Deus olhou para Davi e viu um rei escondido dentro de um pastor de ovelhas. E foi ali, no anonimato, entre lobos e leões, que Davi aprendeu a guerrear. Antes de enfrentar Golias, ele já vence gigantes no secreto. Porque antes de te expor publicamente, Deus te forma no escondido. No silêncio. No abandono. No campo onde ninguém te aplaude. E Jesus, até o Filho de Deus, conheceu o silêncio do Pai. No Getsemane, ele suou sangue. Na cruz, ele gritou, "Por que me abandonaste?" O céu ficou em silêncio, mas o silêncio não era ausência. Era plano. Era o sacrifício se cumprindo. E então no terceiro dia, a pedra rolou. A morte perdeu. O inferno se calou. E a história da humanidade mudou para sempre. Agora escute com atenção. Se Deus completou a história de José, de Davi, de Jesus, você acha que Ele vai te deixar no meio do caminho? Deus não abandona promessas. Ele não desiste no meio do processo. Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para voltar atrás. Se Ele começou a boa obra em você, Ele vai completar. Mesmo que hoje tudo pareça parado, perdido, seco, o céu está em movimento. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando nos bastidores da tua vida. Você não está no fim. Está no meio de um capítulo difícil. Mas a história ainda está sendo escrita. E o autor da vida ainda está com a caneta na mão. Eu profetizo com a autoridade do alto sobre você que está ouvindo agora, sobre a sua casa, sua família, sua alma ferida. Deus está virando a página. Mas não é uma página qualquer. É aquela que você pensou que seria a última.
A que você leu com dor, com vergonha, com lágrimas, e achou que era o fim. Mas Deus sussurra do céu: não é o fim. É um novo começo. O tempo do silêncio está sendo encerrado. Deus está quebrando o que te calava por dentro. Ele está rasgando os véus da dúvida, da solidão, da espera. E sobre as ruínas da sua história, Ele está levantando algo novo. O tempo do choro pode ter durado noites longas, mas o amanhecer da alegria está surgindo. E com ele vem cura. Vem resposta. Vem restituição. Aqueles sonhos que você enterrou, Deus está desenterrando. Aquela força que você perdeu, Ele está restaurando. O que você achou que estava esquecido, está voltando à vida. Levante a sua cabeça. Não porque tudo está bem ainda, mas porque Deus já está no caminho com a resposta. Você vai ser surpreendido. E não é por homens, é pelo próprio Deus. Agora, com humildade, fé e coração rasgado diante do Pai, ore comigo. Senhor, eu não entendo tudo que vivi, mas hoje eu escolho confiar. Entrego a minha dor, a minha espera, o meu silêncio, nas tuas mãos soberanas. Apaga com teu amor o que inferiu. Reescreve minha história com tua graça. Cura as rachaduras da minha alma. Me mostra, Senhor, que mesmo quando eu não via, o Senhor ainda estava no controle. Eu te dou tudo. Até aquilo que eu não entendo. E te peço com fé. Surpreende-me. Levanta-me. Faz de novo. Em nome de Jesus. Se essa palavra tocou você, se em algum momento você sentiu que Deus falou diretamente com a sua alma, então não guarde isso só para você. Comente aqui abaixo com fé. Deus ainda está escrevendo minha história. Diga isso como um ato de fé, como quem declara ao céu e ao inferno: eu ainda creio. E não pare por aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que está no limite, com alguém que já pensou em desistir, que ora no escuro, que chora calado. Você pode ser a resposta de oração para uma alma ferida. E se inscreva no canal Viva Palavra. Este não é apenas um canal, é um altar. Aqui você não vai encontrar palavras humanas. Aqui você vai ouvir mensagens que vêm direto do trono de Deus. Você não está só. Você nunca esteve. Mesmo nos dias em que tudo desmoronou, o autor da vida ainda estava escrevendo. E agora ele manda te lembrar: isso não é o fim. Não importa o quão quebrado você esteja, isso é só o começo. E o que Deus começa, Ele termina. E quando Ele termina, é sempre melhor do que você imaginava.